Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Tudo bem com vocês? Eu ia falar alô, alô, estrela do oeste, mas fica muito grande. Então eu vou falar alô, alô, estrela. Tá bom, né? Já sou de casa. Que beleza. Tudo bem, né? Com vocês? Jantaram? Não? A palestra vai até 00h15. Era bom ter jantado. Ele está acreditando. Não vai até 00h15 porque eu não jantei. Gente, eu fico na casa da Ivete, eu passo fome. É um sofrimento. E é tão grande o sofrimento que já está marcado para voltar ano que vem. Vocês estavam aqui na palestra anterior? Todo mundo? Alô, alô, sim, é assim, não é assim. Tem umas cabeças fazendo assim. Meu nome é Deusa, feminino de Deus. Sobrenome SAMU, igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento. Sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais, pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto. Tanatologia é o estudo da morte e do morrer. Thanatos era o deus da morte na Grécia Antiga. E eu queria falar oi para o pessoal que está em casa, aí na internet, e dizer para vocês, vem para cá, sai daí do sofá, aqui é legal. Esse calor humano aqui, ó, vocês estão perdendo, vem aqui. Sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. Ele é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe e dizer, eu sei o que você está sentindo, não é verdade? Muito bom. Sou trabalhadora da Seara Bendita, um centro espírita que fica em São Paulo, na região do Campo Belo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Estou ali há 40 anos, não faça conta. Eu nasci e minha mãe me levou. Foi isso. Trabalho ali com muitos adolescentes. E os adolescentes, eles dizem assim, velho, não é que você é velho, é igual antigamente quando vocês falavam bicho, sabe? E aí bicho, não é? Então os adolescentes falam assim, velho, o bagulho é louco. Entenderam por que eu falei que a palestra vai até 00h15? É que o bagulho é louco, ok? Muito bom. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, que vocês podem acessar via internet pelo portal Mundo Maior, toda segunda às 10 da manhã. E se você estiver pensando assim, puxa, mas às 10 da manhã, gente, vou estar trabalhando. O programa fica gravado. O programa se chama Psicoevangelizando. Eu proponho reflexões em torno de alguma passagem do Evangelho, tendo como pano de fundo a psicologia, que é minha área, e como coluna de sustentação a doutrina dos Espíritos. No meio do programa tem um quadro. Tá de luto? Estou aqui. É aquele momento que eu dou aquele colinho que todos nós precisamos nos momentos de perda. Luto tem a ver com perda, gente. Não tem a ver só com morte. Porque quando a gente fala de luto, todo mundo só pensa em morte. Luto tem a ver com perda. Toda vez que você estiver vivendo uma perda, qualquer perda, você entra no processo de luto, ok? Que mais que eu vou contar para vocês? Trouxe meus livros para vender para vocês. Quem não compra, acontece coisas na vida da pessoa.
Os meus livros eu conto casos. Cada página eu conto um caso que eu atendi e proponho reflexões. Uso de muito bom humor. Então vocês vão ler umas coisas aí pesadinhas, dando umas risadinhas e vão chorar só depois. Lendo meus livros, vocês vão identificar todas aquelas pessoas problemáticas da família de vocês, menos vocês. Com vocês está tudo bem? Quem compra meus livros ajuda a GRADE. GRADE é o Grupo de Resposta aos Animais em Desastre. Resgatamos mais de 3.000 animais na região do Rio Grande do Sul. Neste momento estamos com 3 frentes de trabalho, todos voluntários, atendendo as regiões quilombolas e as regiões indígenas, fazendo castração na faixa. Sabe o que é na faixa, né? Tipo 0800. Tipo grátis. Tá bom? Vocês lembram de uma propaganda que tinha na televisão, que é do tempo de vocês? Que dizia assim, compre batom. Lembram? Vocês são velhos, hein? Então, o mantra hoje é, compre meus livros. Combinado? E nós vamos falar hoje sobre regeneração. Construção diária. Todos vocês estão sabendo que nós estamos em transição, planeta de provas e expiações, para planeta de regeneração? Sim? Alô, alô, estrela. É para planeta de regeneração e não regenerado. Como dizem os adolescentes, tipo, se liga. Porque tem gente achando que vai dormir diabinho e acordar Chico Xavier. Não vai ser assim, tá? Sinto muito, mas não vai ser assim. Nós precisamos entender que é uma construção e que está acontecendo e que acontece todo dia, o tempo todo, e que a gente precisa estar atento para entender o nosso papel nesse processo. Tem gente falando em data, tem gente falando que em 2000 e não sei o que vai estar tudo. Será? Será? Será que essa construção é mágica? É matemática? Será que quando a gente fala de questões morais, será que quando a gente abre o capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec, são chegados os tempos, e Allan Kardec, juntamente com os espíritos, nos ensinam que as comoções não serão geológicas, que as comoções serão dentro de nós. Então não vai ser matemático. Porque quando você sente, 2 mais 2 nunca vai ser 4. Você sente diferente dela. Você tem medo. E o seu medo é diferente do medo dela. Você fica insegura. E a sua insegurança é diferente da dela. Então, não é matemático. Eu pergunto para ele como que é morar em Estrela. E ele fala assim, ai, maravilhoso, olha o nome da estrela. E aí eu pergunto para ele como que é morar em Estrela. Ai, não gosto. Olha o nome, gente, Estrela. Percebeu? Então nós estamos falando de questões individuais, únicas. Não dá para você colocar todo mundo no mesmo pacote. Então, a regeneração é uma construção diária, individual, que se refletirá no coletivo.
E a gente precisa entender isso rápido. A primeira questão, a primeira dica, vocês querem a primeira dica? R$50. Para eu jantar quando eu sair daqui, gente, né? A primeira dica, alô, alô, estrela. Não saia do grupo do WhatsApp da família. Fica lá. Silencia o grupo, beleza? Na hora que o bicho estiver pegando, põe só as mãozinhas assim, ó. Mas não sai. Você tem tarefa ali. Talvez você ainda nem saiba exatamente qual a tarefa, mas não sai. Fica lá. Na hora que você entender que você não reencarnou na família errada, porque tem gente que acha. Tem gente que para às vezes e pensa assim, gente, eu sou tão legal. Como que eu fui nascer no meio daquele bando? Quem riu é porque já pensou, quem não riu está disfarçando. Então, olha só, você já parou para pensar que o povo todo da sua família pode estar pensando isso de você? E pode ser que o negócio esteja acontecendo agora. Como que você chama? Fábia. Alguém chega agora na casa da Fábia e fala assim, gente, esquentou, né? Cadê a Fábia? Aí a pessoa que está lá fala assim, revirando os olhos, tá? Fala assim, foi pro centro. Aí a outra pessoa vira e fala assim, tomara que volte melhor. Isso só na casa da Fábia que está acontecendo, tá? Na hora que você entender que você está na família ideal, que aquela cunhada que não devolve as suas Tupperware é a cunhada que você precisa. Aquele cunhado que de repente pediu dinheiro emprestado e está disfarçando, fingindo que esqueceu, é o cunhado ideal para você. E essa pessoa aí da sua família, que você está pensando assim, meu Deus, mas até ela. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia. Então, fica aí, não sai daí não. É essa família, é essa, tudo a ver com você. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Tem gente que pensa, meu Deus, mas por que eu fui nascer nesse planeta? Por que eu não reencarnei num planetinha melhor? Quer saber por quê? Por sua causa. Você está nesse planeta porque esse planeta está na sua sintonia. No dia que você estiver numa sintonia diferente, você irá para um planeta diferente. Na hora que você começar a fazer escolhas diferentes, o seu estado vibracional aumenta e a tendência é que você suba olhando para frente. Tem um livrinho chamado Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier. Na lição de número 20, intitulada Obstáculos, André Luiz diz assim: neste planeta é assim, vencido um problema, respire fundo, erga a cabeça, porque o próximo está a caminho. É assim. Quando nós nos damos conta disso e entendemos qual que é o nosso papel, a regeneração começou para você.
E a gente precisa se dar conta rápido, porque as coisas estão acontecendo. E lá no capítulo 18 da Gênesis de Allan Kardec, os Espíritos nos ensinam que o movimento é demográfico. O que significa isso? Quem está incompatível com a proposta planetária, #partiu. E quem precisa trabalhar nessa construção está chegando. Vocês já perceberam que de vez em quando a gente encontra crianças que fazem a gente pensar? Recentemente, uma paciente minha me contou que a filha dela chamou a amiguinha para dormir na casa dela. E aí ela disse que ficou pensando assim: eita, essa menina é perturbadinha, que ela não tem religião, ainda bem que ela está andando com minha filha, que minha filha é de Deus, né? Será que se você não tiver religião, não tem regeneração? O que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo? Que nós precisamos ser homens de bem, independente de religião. E aí, olha que legal, na hora de dormir, a menininha foi, né? E ela só de olho na menininha, né? Menininha não era de Deus, né? E aí na hora de dormir, sentou na cama ali, e aí ela falou para a menininha assim: eu vou rezar com a sua amiguinha, você não quer rezar junto? Aí a menininha falou: não, tia, não quero. E aí ela disse que fez questão de pegar a filha e fazer uma prece, que é para aquela menininha endemoniada, né? E aí fez a prece: Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida, obrigado, Senhor, não sei o quê, e falou um monte de coisa. Quando ela terminou, alô, alô, estrela, a menininha endemoniada virou para ela e disse assim: ô tia, não gostei da sua oração. Aí ela falou assim: não, por quê? Ela falou assim: ô tia, porque eu acho que a gente tem que pedir para Deus e para o Papai do Céu, para todo mundo. Você pediu só para sua família. Justo a menina que tinha demônio. Então a gente precisa ficar ligado, porque os espíritos estão chegando com tarefas definidas e de repente eles reencarnaram na sua casa. Há um tempo atrás, Divaldo Franco falou que Emmanuel já estava reencarnado. E na época, ele disse que Emmanuel estaria aí com uns 9 anos, cheio de vó, vendo os netos para ver se Emmanuel voltou na sua casa. Alô, alô, estrela. Emmanuel combina com a sua casa? Esses vídeos aí que você vê, tudo a ver com Emmanuel? Essas músicas que você canta, tudo a ver com Emmanuel? As conversas que você tem, o desrespeito que você tem para com as crianças, porque tem mãe, tem vó que conversa perto das crianças fazendo mímica. Não existe criança, estrela.
É um espírito. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, prelúdio do retorno. Não existe criança. Existe espírito imortal que retorna num corpo aparentemente frágil. Pelo amor de Deus! Se você não se ligar, regeneração vai demorar. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Capítulo 14, honrar pai e mãe. Item 9, ingratidão dos filhos e laços de família. Os Espíritos nos dizem que desde o berço, os pais percebem o espírito que está ali. E que os pais precisam se debruçar a estudar tendências e pendores. Para onde o meu filho tende? Para onde o meu filho pende? Quem é esse espírito que está voltando? Todo mundo quer Emmanuel na sua casa. E Hitler vai reencarnar onde? O nosso irmão Putin já desencarna. E ele vai precisar voltar. E pode ser que seja na sua casa. Ninguém está perguntando se você quer. De repente você precisa. Vai ser uma bênção para você, porque vai ser uma prova maravilhosa para você mostrar que você está no caminho. Um monte de vó que vira e fala assim: eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Será que alguém reencarna e se torna vô e vó de alguém para estragar? Recentemente, eu não sei se vocês viram, estou deixando você louca, Karine? Porque eu estou me mexendo muito. Recentemente, eu não sei se vocês viram, passou na televisão, o caso de um acidente de carro que morreu todo mundo e sobrou o bebê que estava na barriga da mãe e o irmãozinho de 12 anos. E aí eu fui lá atender e eu comecei a ficar com dó. E eu aprendi que a gente não tem que ter dó, a gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter compaixão, que é diferente de dó. Porque se você tiver dó, por trás do seu dó, você está dizendo que está tudo errado. E não está tudo errado. E aí na hora que eu fui atender, o mentor veio e buzinou aqui na cabeça. O bebê e o menino de 12 anos são tarefas da avó. A mãe foi só intermediária. Entendeu? Coitada daquela avó, uma senhorinha. Ela não é uma senhorinha. Ela é um espírito imortal num corpo idoso. Entende? Deus não dá cruz mais pesada do que você pode carregar. Então a gente precisa entender. Aquela avó ali, ela tem tarefas com aqueles dois espíritos. Não dá mais para ela, do ponto de vista biofisiológico, engravidar. Então o plano espiritual fez toda uma engrenagem para que a coisa acontecesse. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai. Os Espíritos nos ensinam que este planeta pode ser considerado uma escola. Alô, alô, estrela, quem que vai para a escola? Como que chama quem vai para a escola? Aluno. Vamos repetir, ó. Aluno. Sabe o que significa? A significa ausência. Luno, luz. Somos todos alunos. Logo, somos todos apagadinhos. Olha para sua vizinha e fala: sua apagada. E aí ela olha para você e fala: idem. Somos todos apagados.
E olha só, tem gente que fala que a gente vai para a luz. A gente não vai para a luz. A gente já é luz. E sabe por que está apagado? Por causa das escolhas que você fez. Está cheio de laminha. Sabe aquela laminha que a gente via envolvendo André Luiz no umbral? É a mesma laminha que está aí em volta de você, de mim, dele. E por que a gente não está vendo? Porque a gente está encarnado. E que raio de laminha é essa? Seus pensamentos, seus sentimentos. Está tudo aí, porque pensamento, sentimento é matéria. Você não é corpo. O que vai morrer? O corpo. E o que vai permanecer? Você. E o que você é? E igual a mc ao quadrado, a fórmula de Einstein. Você não vai acabar nunca. Então, na hora que você se vê fora do corpo, porque você não vai morrer, você vai desencarnar, você vai sair do corpo, tem muita laminha. Na hora que você começar a se conscientizar disso, você começa a fazer escolhas diferentes para essa laminha ir se diluindo. Por isso que Jesus falou, brilha a vossa luz. Jesus não falou assim, vai para a luz. Não, ele falou, brilha a vossa luz. Tem um livrinho chamado Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier. O Espírito, Emmanuel, na lição de número 30, ele diz assim, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Portanto, temos o DNA divino. Ora, se você tem o DNA divino, a luz já está aí. Vocês conhecem Zeca Pagodinho? Alô, alô, estrela. Sim. Zeca Pagodinho tem um samba e tem um refrão dele que diz assim, vai vadiar, vai vadiar. Todos nós vamos sair daqui hoje cantando esse refrão. Só que a gente vai mudar o refrão, combinado? Toda vez que você perceber que você vai pisar na bola, começa a cantar dentro de você. Vai regenerar, vai regenerar. Entendeu? E se afasta daí. Esse vídeo que você quer repassar no grupo do WhatsApp é um vídeo que vai colaborar para a regeneração? Se não for, não repassa. Vai cantar. Um avião caindo, cheio de irmãos nossos dentro, mães com seus corações estraçalhados, vendo aquilo. Você vai repassar. Na hora que você entender isso, a regeneração começou para você. Somos todos alunos. Cabe a nós rever as escolhas para que a nossa luz apareça. Ela está revestida de laminha e por isso não dá para ver. A frase que eu mais ouço no leito de morte é não deu tempo. O tempo é hoje, estrela. Vai lá, faz melhor, faz bonito. É hoje. Vocês viram o acidente que passou no Fantástico domingo? O caminhão deixou o carro totalmente, parecia uma lata de sardinha, só tinha um buraquinho assim, por onde o policial viu uma mãozinha se mexendo e metade de um rosto de um adulto, e aí o policial filmando e falando assim, quem está aí? Quantas pessoas estão aí? 5 pessoas? Ninguém desencarnou. Todo mundo saiu ralado.
E aí depois o repórter conversando com o pai, era o pai, 2 crianças, a mãe e a avó. Todo mundo inteiro, ninguém entende como que eles saíram praticamente ilesos daquele acidente. E aí o homem estava bastante impactado, falou assim: rapaz, desde o acidente eu não durmo, porque eu fico pensando o que Deus espera de mim, da minha família. O que a gente precisa rever a partir daqui? E se eu tivesse lá, como que você chama? Julês. Se eu tivesse lá, eu ia perguntar para ele: você vai esperar acontecer uma tragédia deste tamanho para você rever o que você anda fazendo de escolhas? Precisa. Então que a gente possa tomar o exemplo do outro para a nossa vida. Vamos voltar para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu estou vendo que tem um obsessor no relógio. Então eu vou ter que... Os Espíritos nos ensinam lá no final do último parágrafo deste capítulo que esse planeta também pode ser considerado um hospital. Alô, alô, estrela, quem vai para o hospital? Quem está doente? Somos todos doentes. Qual é a sua doença? Não sei. Olha para ela e fala: sua doente. Aí ela fala: idem. Todos somos doentes. Tem vários tipos de doenças. Tem doença que você vai no hospital, passa ali rapidinho no pronto-socorro e é liberado. Tem outras que você vai precisar fazer cirurgia. Tem outras que você vai entrar em coma profundo. Quem que poderia estar em coma? Talvez o nosso irmão Putin. Ele é nosso irmão. Não adianta fazer essa cara. Porque Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, entendeu? Ele é nosso irmão. E se você ficar vibrando para ele se lascar, aí que não vai ter regeneração tão cedo. Entendeu? Então você tem que vibrar para o Putin vir para a luz. E aí você deve estar pensando assim: nossa, graças a Deus, gente, eu não estou fazendo coisa do tipo do nosso irmão Putin, né? Então, ai, amém, não estou tão ruim assim. Será? Você conhece alguém? Se a pessoa estiver aqui, disfarça, tá? Você conhece alguém que se apresenta para o outro dizendo: ixi, se eu me mexer para cá vai desaparecer de lá. Ah, mas só um pouquinho, gente, fica aí. Você conhece alguém que se apresenta para o outro falando assim: como vai? Sabe com quem está falando? Essa pessoa está em coma, induzido por ela mesma. E tem outras pessoas que dizem assim: como vai? Sabe com quem está falando? Sabe quem sou eu? Sou prima do prefeito de Estrela. A situação dessa pessoa é grave demais. Sabe por quê? Ela está precisando pegar carona na identidade de outra para ser reconhecida. É um nível de adoecimento grave. Tem outras que dizem assim: olá, eu sou professora. Não, você não é professor. Você não é doutor. Você não é engenheiro.
Você não é pai. Você não é mãe. Você está. E dependendo do que você fizer, com o que você está, a regeneração pode demorar bastante para você. Públio Lentulus, senador romano, encontrou Jesus cara a cara. Jesus disse para ele: pobre senador. O Públio Lentulus é o Emmanuel, tá bom, gente? Públio Lentulus era o Emmanuel, no tempo que ele era o cão chupando manga. Porque a gente acha que a gente tá bem na fita, a gente não tá. Já já eu vou contar tudo, porque eu leio pensamentos. Brincadeira. Públio Lentulus, ele achava que todo mundo era rasteiro, que ele era senador e que o sangue dele era diferente dos outros. E quando ele esteve diante de Jesus, Jesus disse assim: pobre senador, em 3 minutos tudo pode virar cinzas. E foi o que aconteceu. Públio Lentulus desencarnou cego, tateando nas cinzas do Vesúvio, e todo o seu império se tornou cinzas. E ele teve que se refazer no plano espiritual e reencarnar 50 anos depois, como escravo. Então você está qualquer coisa. Você é um espírito imortal. Você não é o sobrenome da sua família. Você não é o carro que você tem. Você não é a profissão que você tem. Você não vai levar os seus títulos. Na hora que você entender isso, a regeneração começou para você. Lá no finalzinho do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam que este planeta também pode ser considerado uma prisão. Alô, alô, estrela. Quem vai para a prisão? Começa com cri e termina com nosos. Criminoso. Olha para o Tony e fala: seu criminoso. E aí ele fala: idem. Somos todos criminosos. Sim. A lei é de progresso. Se a lei é de progresso, para trás, todos nós só fomos piores. E que crimes você cometeu? Sei lá. Você vai ficar angustiado por isso? Melhor não. Sabe por quê? Porque você não tem que ficar olhando para trás. Não é para trás que você está indo, é para frente. Você tem carro? Dirige? Já prestou atenção no retrovisor? É pequenininho, né? Para você olhar de vez em quando para trás. Já prestou atenção no para-brisa? Enorme. Para você olhar para frente. É para lá que você está indo. Entenderam? Alguém aqui assistiu O Predestinado? O filme que conta a história de José Arigó? Sim. Para quem não assistiu, O Predestinado conta a história de um grande médium de cura no Brasil na década de 60, 70. E aí ele foi acusado de praticar medicina ilegal. E ele foi preso. Chico Xavier foi visitá-lo. Arnaldo Rocha, viúvo de Meimei, nos contou que Chico Xavier, quando foi visitar José Arigó, ele entrou na prisão e no meio do corredor, Chico Xavier percebeu a presença de Emmanuel. E aí Chico Xavier perguntou: Emmanuel, o que é um criminoso?
E Emmanuel respondeu: vocês querem saber? Sim. Mais 50. Já pensou se acabasse a luz agora? E aí eu não pudesse falar nada? Emmanuel respondeu: criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Se você fosse uma coisinha melhor, você não estaria nesse planeta. Então, vamos fazer melhores escolhas. Alguém aqui já deu uma punhalada em alguém? Alguém aqui já matou alguém? Será que não? Alguém aqui já contribuiu para que alguém morresse? Emmanuel tem um livro chamado Ceifa de Luz. Na lição de número 25, Emmanuel nos convida a refletir sobre o mandamento não matarás. Será que você, a sua amiga, já de meia idade, falou para você que estava com um projeto de abrir um negócio, de mudar de vida? Será que você não deu uma punhalada nela, dizendo para ela assim: mulher, mas você já está de idade, não se mete com isso, não vai dar certo? Será que você nunca deu uma punhalada num adolescente, chamando ele de aborrecente? Essa palavra não existe. Será que você nunca deu uma punhalada no espírito imortal que está num corpo infantil, precisando que você o conduza, dizendo para ele: mas você é lerdo, hein, menino? E você é boca mole, só sabe chorar. E você não tem jeito, não adianta. Será? Será que você nunca deu uma punhalada na sua cunhada? No meio do Natal, você disse para ela que ela estava gorda. Será que você nunca deu uma punhalada fazendo alienação parental? Porque todo mundo acha que alienação parental é só quando os pais se separam e o casal fica pondo o filho um contra o outro. Não, gente. Alienação parental você pode ter feito hoje, na hora do almoço. Você estava lá com a sua família, todo mundo conversando, comendo, e aí você vira para uma das crianças e fala assim: eita, que você está ficando igual a família do teu pai, hein? E a criança pensa assim: mas a família do meu pai é bem legal. A gente precisa pensar. A gente precisa se dar conta. O filho que chega da escola e a mãe fala assim: o que você aprontou hoje, hein? Eu te conheço. Vai contando aí. Te conheço. O que você fez dessa vez? Eu atendo todo dia gente com traumas, adultos com traumas, porque foram criados dessa maneira. Se a gente não mudar isso, regeneração vai demorar. Ai Deus, graças a Deus que eu não pari, não tenho filhos, só tenho sobrinho e só vejo uma vez na vida, outra na outra vida. Então uma vez na vida, outra na outra vida, você tem tarefa
com aquele espírito. Porque uma frase que você diga pode mudar o panorama todo, para o bem ou para o mal. Então fique atento. Essa semana atendi uma moça que o filho dela faz aulinha de futebol. Ele está com 10 anos. E ele chegou em casa falando para ela: mamãe, nunca mais eu quero jogar futebol. Eu não quero mais, eu estou odiando. Aí a mãe dele disse: mas o que aconteceu? O professor da aulinha, olha só, alô, alô, estrela. Toda criança de 0 a 10 vê os adultos como aquelas pessoas grandes que sabem tudo, resolvem tudo e não mentem. O professor disse para ele que o time tinha perdido por culpa dele. Que ele não conseguia dar uma dentro. Será que isso não é uma punhalada? E ele é professor, hein? E ele lidera várias vidas. E se aquele menininho não tiver pai, aquele professor é uma referência masculina para ele. Olha a profecia que o cara está jogando, menino. O time perdeu por sua causa. Você não dá um adentro. Então, você não serve. Eu já atendi homens de 40 anos que falam para mim assim: eu não consigo parar emprego. Me ajude. Eu vou lá, faço tudo direito, mas eu fico ouvindo meu pai falando na minha cabeça: ô rapaz, você não vai longe. Perceberam? Então uma frase que você diga, um gesto de acolhimento, pode fazer toda a diferença. E agora eu vou terminar com uma passagem do Evangelho. Fiquei sabendo que aqui em Estrela vocês leem a Bíblia todo dia. Várias vezes. Vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento. Evangelho de João. O capítulo é 5. Capítulo, gente, é o numerão. É aquele que a gente enxerga em qualquer idade, beleza? O versículo é 17, versículo é o numerinho, depois de uma certa idade só de óculos, ok? Jesus diz assim: meu pai trabalha até hoje e eu também. Alô, alô, estrela. Vocês acreditam que a maioria de nós, inclusive espírita, acha que Jesus está falando de CLT? Tem gente que vira e fala assim: olha, nossa menina, você viu o que Jesus falou? Meu pai trabalha até hoje, eu também. Mulher, eu pensava que eu ia desencarnar, ia dar uma descansadinha. Alô, alô, estrela. Não é de CLT que Jesus está falando. Trabalho é um conceito da física, que significa força, que pode gerar energia e provocar uma transformação. Na hora que você entender que você está a trabalho, o tempo todo, desde a sua concepção, e concepção não tem a ver com fecundação. Fecundação é um fenômeno biofisiológico. Concepção é um fenômeno espiritual, filosófico e transcendente. Essa palestra foi concebida há um ano atrás, quando eu vim aqui e o Tony disse: volte daqui um ano. E eu falei para ele: só se for em julho, porque aqui é muito quente. Então, naquele momento, essa palestra foi concebida.
Concepção não tem a ver com fecundação. Antes mesmo de você fecundar, você foi concebido. E é por isso que você está naquela família. E é por isso que você nasceu no Brasil, porque tem gente que fala, que paizinho é esse? Qualquer hora dessa eu vou embora para o Canadá, porque lá sim as coisas funcionam. Será? Será que a questão é geográfica? Vá para o Canadá. Mas lembra de uma coisa, você vai junto. Se você for para o Canadá, ou para qualquer instância da vida, instância extrapola a geografia. Com esta confusão que está aí dentro de você, a gente precisa se tocar disso. Um monte de gente me pergunta, escuta, é verdade que todo mundo quando desencarnar vai dar uma passadinha no umbral? Gente, umbral é um estado de consciência. Se você veio para cá hoje bolando uma vingancinha básica, você já está no umbral. E como ninguém morre, se você desencarnar, você vai sair da carne, você já está no umbral. Não é um lugar geográfico. Julês, agora eu vou falar de CLT. Nas suas próximas férias, se você for para Cancún e estiver lá esparramadão, tomando sol, tomando um coquetel sem álcool, não humilha o garçom, porque você está a trabalho. Entendeu o recado? Entendeu. Só para ele. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos sair daqui mais comprometidos em construir a regeneração every day, all day long, forever. Arrasei agora, hein? Agora é em inglês. Você pensou que não ia aprender nada hoje, né, Ivete? Até em inglês. Every day, todo dia. All day long, o dia todo. Forever, para sempre. Que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos. Que todas as pessoas que façam algum contato conosco experimentem uma vontade irresistível de serem melhores. E para finalizar, eu vou citar uma frase maravilhosa do Espírito Emmanuel, que está no livro Ave Cristo. Ele diz assim: todo aquele que trabalha com Jesus e por Jesus, assim como ele, poderá experimentar solidão, mas jamais desamparo. Muito obrigada. Obrigada. Quero enviar as vibrações das palmas de vocês para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos. Bater palmas é produzir energias, é movimentar as vibrações de gratidão. Essa segunda leva de palmas eu quero enviar para todos os nossos irmãos que neste momento são vítimas da guerra. Muito obrigada.